Selic subindo, bolsa caindo, vale a pena eu migrar meus investimentos da renda variável para a renda fixa? É exatamente essa pergunta que eu vou responder para você de maneira definitiva hoje. Então fala, meus caros, sejam muito bem-vindos, independente se você está vendo esse vídeo quando a Selic está subindo para 6, para 7, para 8, para 10%, se ela estiver caindo, independente do contexto, o que eu vou falar nesse vídeo, ele muito provavelmente ainda será válido, porque é um conceito global e que se mantém aí nas últimas décadas e vai fazer você tomar a decisão correta se você migra parte do seu dinheiro da renda variável para a renda fixa ou não. Para isso, primeiro eu vou te explicar o porquê que as pessoas fazem essa pergunta. Então, para te contextualizar, para deixar todo mundo igual aqui, por que as pessoas tendem a querer investir mais na renda fixa quando a Selic sobe? Simplesmente porque a Selic é a taxa básica de juros. E a grande maioria dos investimentos está ligado, tem o seu rendimento ligado a essa taxa básica de juros. Então, se você pega, por exemplo, a poupança, o Tesouro Selic, os fundos DI, que são os fundos de renda fixa, todos eles têm o seu rendimento ligado à taxa Selic. Ou seja, quando a taxa Selic ela aumenta e, consequentemente, o CDI, a gente pode considerar aí, não vou ficar entrando em o que é cada um desse termo, porque o próprio Google responde, mas o que você precisa saber é que a taxa Selic é muito próxima da taxa CDI, elas sempre vão andar juntas. Então, quando sobe o Selic, sobe a taxa CDI, que é a referência para todos esses investimentos de renda fixa, ou seja, o rendimento desses investimentos de renda fixa, eles tendem a subir também. Então essa é a razão dessa pergunta. E para você entender a resposta, eu vou precisar explicar rapidamente o conceito, a diferença entre resultado nominal, ganho nominal e ganho real. O que você ganha de fato e o que você ganha numericamente no que está aparecendo ali nos investimentos, a tradução desses dois termos. Qual é a diferença entre eles? Vou te explicar. Se você tem um investimento de renda fixa, ele pode estar lá falando, olha, um pré-fixado, por exemplo, vamos colocar, e esse investimento está te falando assim, olha, vou te pagar 10% ao ano. Então você colocou R$1.000, você no final do ano vai ter R$1.100, beleza? Um exemplo bem simples. Você ganhou 10% de juros nominal, foi seu rendimento nominal, ou seja, aquilo que está com o nomezinho ali para você gravar é aquilo que está com o nome lá no investimento que você fez. Agora, existe uma diferença desse ganho nominal para o ganho real. O que é o ganho real? É muito simples, é o ganho nominal menos a inflação do período. Simples assim. A diferença entre o ganho nominal para o ganho real é que entra a inflação na brincadeira. Então você imagina que nesse mesmo ano que eu citei, que você teve um ganho nominal de 10%, você teve a inflação de 5%. Ou seja, o dinheiro ele perdeu 5% de poder de compra ao longo desse ano. O seu ganho real ele vai ser um nominal de 10% menos a inflação de 5%, então seu ganho real vai ser de 5%. Entendeu a diferença? Isso é fundamental para você entender o conceito do porquê você deve movimentar ou não investimentos de renda variável para renda fixa. Entendido isso, a gente vai para o próximo passo para você compreender todo esse sistema e você nunca mais precisar ficar jogando no YouTube cada vez que a taxa Selic subir, se você precisa ou não migrar para a renda fixa. Que é o seguinte, o conceito fundamental agora de você entender é que essa taxa Selic, essa taxa básica de juros, ela é uma ferramenta monetária do governo. Ele utiliza esses juros para controlar a inflação. Como ele faz isso? Se ele sobe essa taxa, ele tende a controlar mais a inflação ficar um pouco mais ali segurada. Se você abaixa essa taxa, você corre o risco, o governo corre o risco de deixar essa inflação mais descontrolada. Porque você imagina, é uma taxa básica de juros, então é quanto aí o governo está pagando para emprestar dinheiro. Quando ele abaixa muito essa taxa, significa que o governo está pagando pouco, que está rendendo pouco esse dinheiro parado. Então o dinheiro tende a ir para o mercado. Quando esse dinheiro vai para o mercado, o valor das coisas tende a aumentar, você tem mais procura, você tem mais demanda ali pelos serviços, sendo que a oferta, os produtos que estão no mercado acabam sendo o mesmo. Então, caiu muito a taxa Selic, corre um risco de inflação. Inflação começou a subir, o governo sobe a taxa Selic também para conseguir controlar. Qual é o ponto de tudo isso? Eu vou deixar um gráfico aqui na tela que vai mostrar como se comporta a taxa Selic e a inflação ao longo do tempo. E você vai perceber que elas sempre estão acompanhando uma outra, exatamente porque a taxa Selic é uma ferramenta do governo para fazer esse controle da inflação. Então ele não é bobo, ele não vai deixar descontrolar, ele não vai deixar a inflação disparando com a taxa Selic lá embaixo. Se a inflação começar a subir, ele sobe a taxa Selic também e vice-versa. E o que isso dá de visão pra gente? Dá que nunca vai ter um descolamento muito grande. Nunca você vai ter uma taxa Selic de 15% com uma inflação de 0%. Você sempre vai ter a inflação subindo ali em paralelo, pareado. Pode às vezes estar um pouco mais próximo, um pouco mais distante, mas você vai ter sempre pareado, sempre esse acompanhamento
como está mostrando no gráfico que eu mostrei, né? Como mostrou no gráfico que eu coloquei anteriormente. O que isso significa? Se a gente tem, sempre que a Selic está subindo, a inflação subindo também, e se o juros real, ou seja, quanto você ganha na prática, é o Tesouro Selic menos a inflação, se um está subindo e o outro também sobe, acaba que o juros real no final fica o mesmo. Então, se você tem, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas se você tem uma taxa Selic de 5% em um ano que a inflação foi zero, você vai ter um rendimento real de 5%, beleza? Ganhou 5%. Aí você fala, taxa Selic 5% é muito baixa, mas você ganhou 5%. Se você tem um período, uma taxa Selic de 15%, mas a inflação foi 10%, o seu ganho real foi os mesmos 5%. Ou seja, na prática, mesmo que essa taxa Selic aumente, o seu rendimento real ele sempre vai ser muito próximo investindo na renda fixa, que é muito baixo. É um montante para conseguir manter o seu poder de compra, ou seja, se a Selic ser um pouco aí acima da inflação, no momento que a gente está passando nem isso está, a Selic ainda está abaixo da inflação, mas ele vai ser só o suficiente para você manter o seu poder de compra, talvez com um ganho muito pequeno. E aí, desculpa ele dar, mas essa é a notícia real. Desculpa te contar essa verdade, mas é isso. A renda fixa não vai multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Ela, no máximo, vai manter o seu poder de compra. Essa é uma notícia triste, mas eu vou te dar uma notícia boa também, que quando eu falei isso, você ficou decepcionado, falou assim, Matheus, então quer dizer que eu não vou ficar rico investindo com renda fixa. Então, o que eu faço? Qual é a solução para isso? É também simples. A solução para você conseguir ganhar, mesmo em cenários que você tem uma alta inflação e se proteger dela, é investindo em ativos ligados à economia real. Mais resumidamente, empresas imóveis, ou seja, nas ações e fundos de investimentos imobiliários. Claro, com todas as premissas de você saber o que você está fazendo, de você ter clareza, de você focar no longo prazo, mas são esses ativos que vão de fato te proteger da inflação na realidade, no rendimento real. Por quê? Porque essas empresas e esses imóveis, eles repassam a inflação para o seu consumidor final. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, que vende alimento, você pode ter certeza que quando tiver inflação, as coisas ficarem mais caras, essa empresa vai repassar essa inflação para o preço. Então, seu consumidor final vai pagar por essa inflação também e ela vai acabar dando ganho da mesma forma. A mesma coisa acontece nos FIIs. Os FIIs, eles têm contratos de aluguel que são ajustados de acordo com o IPCA ou IGPM, que são dois índices da inflação. Então, automaticamente, esses FIIs eles vão passar essa inflação para o inquilino. Então, no longo prazo, não tem segredo. Se você quer multiplicar o patrimônio ao longo do tempo, é investindo em renda variável, principalmente em empresas imóveis através das ações, dos FIIs e também de investimento no exterior, com estoques, REITs, ETFs e assim por diante. A renda fixa, ela sempre vai ter a função de manter o seu patrimônio, manter o seu poder de compra ao longo do tempo e principalmente te dar liquidez. E um Tesouro Selic, por exemplo, te dá liquidez de você poder sacar a qualquer hora, ter sua reserva de emergência lá e fazer algum consumo, alguma compra que aconteça de forma emergencial. Ou, por exemplo, um Tesouro IPCA+, que vai te manter o poder de compra ao longo do tempo, né? Sempre superando um pouquinho a inflação. Mas nada além disso. A única coisa que tem poder de fato para multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo é a renda variável. Então esse é o recado final. Invista pro longo prazo, focando em ações e FIIs, que nada supera isso, independente se você está vendo esse vídeo quando a taxa Selic tiver 20% se um dia chegar em um valor esdrúxulo como esse. Mesmo assim, muito provavelmente para estar 20%, a inflação vai estar 15% e o seu rendimento real vai continuar muito pequeno no investimento em renda fixa. Então, se isso agregou para você, se você gosta de ouvir umas verdades sobre investimentos e não um videozinho de toda vez que a Selic sobe com um contexto diferente para tentar ganhar um engajamento, não, falando simplesmente a verdade e o que funciona na base do fundamento, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e comenta aí embaixo se você sabia disso ou se não, ou se virou uma chavinha na sua cabeça, se você nunca imaginou que mesmo com a taxa Selic 15%, isso ainda poderia ser ruim e não te dar um rendimento bom na renda fixa. Fechado? Deixa o seu like, se inscreve no canal, estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.